Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos tratar da instalação do DR, respondendo a algumas dúvidas de alunos do nosso curso de eletricista, de seguidores do canal, onde a pessoa pergunta como que eu instalo o dispositivo DR numa rede bifásica que não tem neutro, certo? E aí a pergunta se estende, outras pessoas perguntam também com relação ao trifásico, Eu tenho uma instalação trifásica sem neutro, é possível instalar o DR? Como que eu instalo o DR, tá? Então é uma dúvida realmente, aparentemente simples, assim, a gente olha assim, não tem muito segredo, mas tem, tá, pessoal? Tem porque a maior parte dos DRs, eles têm alguma ligação com o neutro, Até, inclusive, os DR têm marcação onde que você liga o neutro, onde você liga as fases e tal, E aí a pessoa sempre acha que para fazer a instalação do DR tem que ter neutro. E eu quero dizer para você, pessoal, nesse vídeo que não é necessário ter neutro para que o DR funcione, tá? Então, você tendo uma rede bifásica, duas fases, sem neutro, pode instalar um DR bipolar, pode instalar um DR tetrapolar, ok, pessoal? Então, galera, não esquece do nosso like, joinha aí no canal para fortalecer o nosso canal. Compartilha nossos vídeos com seus amigos aí do círculo de eletricidade, que tem interesse por eletricidade, eletrônica, E aí assim a gente continua sempre trabalhando, sempre produzindo novos conteúdos para vocês aí, certo? Beleza, pessoal, aqui estamos com o catálogo técnico da Siemens, tá? Que eu vou usar como exemplo para passar aqui os diagramas de instalações para vocês aqui. Esse camarada aqui, esse catálogo técnico, eu vou deixar para vocês o link, para quem tiver interesse em baixar, dar uma estudada, vou deixar na descrição do vídeo e também lá nos comentários, tá, pessoal? Então ali você vai encontrar o link, você pode estar baixando tranquilamente esse material aí, tá? Aqui, basicamente, vai falar da forma de instalação, independente se é Siemens, se é Schneider, se é WEG, qualquer outra marca, qualquer outro fabricante, praticamente é sempre o mesmo modelo de instalação, tá? Então, olha só, são 15 páginas, A gente vai navegando aqui, são diversas informações, sobre o DR, para você estudar um pouco mais. Muito bem, aqui nós temos as formas mais tradicionais, mais comuns de instalações elétricas utilizando o DR. Aqui nós temos o primeiro desenho, é um DR bipolar, numa rede monofásica, esquema TNS, uma fase neutro e terra, sem problema nenhum, não tem segredo, No segundo esquema, pessoal, já entra aqui aquilo que os alunos perguntam, que os seguidores perguntam, Como ligar um TR se eu não tenho neutro? Se você não tem neutro, você tem duas fases, Sistema bifásico, 220 volts. Você vai ligar as duas fases normalmente na entrada do DR, E vai sair para o teu barramento de distribuição. Barramento tipo pente, bloco de distribuição, Vai distribuir normalmente, sem a questão do neutro, tá? O que ele vai fazer aqui é uma comparação das correntes. Essa corrente que entra está voltando, no mesmo valor. Caso haja uma diferença, ele vai desarmar normalmente, tá, pessoal? Aqui vai funcionar o botão de teste, vai funcionar tudo ok, beleza? Tranquilo, Agora, com relação e aí é importante que esse desenho aqui está dizendo que a tensão máxima de operação aqui é 220 volts, tá? Nesse caso aqui, ó. Certo? Então, o que está falando aqui, então, duas fases, 220 volts. É a tensão máxima de operação para esse fabricante, para a Siemens, no caso, Tem que olhar se for outra marca, qual é essa tensão, mas normalmente 220 volts aqui para uma instalação residencial, predial, é o que vai atender, pessoal? 220 volts são os padrões aí que nós temos no Brasil, quando se trata aí de 222 fases, tá? 380 volts nós temos em várias partes do Brasil, só que normalmente é para atender trifásico, tá? Normalmente é para atender trifásico. Aí o segundo desenho aqui, o segundo esquema, nós temos o seguinte, também duas fases, sem neutro, só que aqui foi utilizado um DR tetrapolar. Aqui está o pulo do gato, porque você tem três polos de fase para ligar, tem o borne do neutro, Só que você tem apenas duas fases e não tem o neutro, tá? Então você vai entrar com as duas fases no borne 3 e no borne 5 e vai fazer um jumper entre o borne 3 e o borne do neutro, tá? A parte de cima aqui. Por que isso, cara? Porque segundo a ligação interna do botão de teste do fabricante da Siemens, que é o exemplo que eu estou utilizando aqui, você percebe que o circuito do botão de teste está ligado entre o 6, o borne 6 do DR, e o borne neutro de entrada, aqui na parte de cima do neutro, Então, para que funcione, você liga um jumper aqui do 3 para o neutro aqui, aí vai passar aqui pelo botão de teste, pelo circuitinho,
vai voltar para o 6. Vai gerar uma diferença de potencial aqui para fazer funcionar o botão de teste. Por isso, obrigatoriamente, galera, você tem que colocar ele o jumper entre o 3 e o neutro. Saída normalmente, saída você vai ligar no barramento tipo pente, vai ligar nos disjuntores, distribuição do circuito sem problema nenhum. Então aqui as duas formas, pessoal, de ligar o DR, né, DR bipolar, DR tetrapolar, em redes que não tem neutro, tá? Agora a questão é o seguinte, digamos que eu tenha, né, o 3 fases, né, algum local do Brasil aí, eu tenha 3 fases 220 volts para distribuição de uma casa sem neutro. Não sei se existe, tá, pessoal? Às vezes cai comentário aí no canal falando sobre isso, eu não sei, tá? Aqui na minha região não tem. Mas assim, ó, se tiver, não tem problema, cara. Você vai entrar com as 3 fases aqui no board 1, 3, 5, normal, tá? Que você está entrando com 2 fases, você entraria com as 3 no board 1, 3, 5. Não tem neutro, então você faz um jumper do 3 para o neutro, ou então do 1 para o neutro, tanto faz. Só não faça do 5. A saída normalmente você vai colocar na distribuição, barramento tipo pente, bloco de distribuição, o que você achar melhor na tua instalação. Sem o neutro, ele vai funcionar normalmente a proteção de choque elétrico, fugas de corrente e também o botão de teste, tá? Tranquilo? Então, tanto para a rede bifásica quanto para a rede trifásica, sem neutro, certo? E aqui nesse diagrama ele mostra também, pessoal, algumas outras formas de instalação, né? Aqui, utilizando o DR tetrapolar com 2 fases, mais com neutro e com terra. Aqui não tem segredo, a gente aborda muito isso nas nossas aulas. Mesma forma que os outros desenhos, né? Esquema TNCS, esquema TNS, trifásico com neutro. Aí não tem muito segredo não, né, pessoal? Acho que o segredo maior aí é quando você não tem o neutro. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou deixar esse catálogo técnico na descrição do vídeo. Acho que é interessante você baixar e estudar ele, né? Sempre importante isso. As informações contidas nos catálogos técnicos dos fabricantes é muito importante para o conhecimento do profissional, aqueles que trabalham com a área de eletricidade, né? Espero que vocês curtam e apreciem esse material. Ok, pessoal, aqui na prática eu já tenho montado aqui, pré-montado, né? Uma rede bifásica sem neutro, tá? Como que eu ligo então? Eu tenho aqui, ó, os 2 cabos da entrada de fase aqui, ó, que vem lá do quadro de medição, né? 2 fases. Claro, essas 2 fases tem que ser 220 volts, tá, pessoal? Esses DRs aqui, quando você vai fazer a instalação do DR e não tem neutro, é interessante que a tensão entre fases seja de 220, tá? Então aqui, isso aqui é feito para 220 volts, 2 fases, tá? Você não tem neutro, você tem o terra normalmente aqui, né? O condutor de proteção chegando no teu quadro, distribuição normal, porém sem neutro. Você vai entrar com as 2 fases no disjuntor geral, vai sair com as 2 fases aqui do disjuntor geral, vai alimentar os DPS, né? Tranquilo, sem problema nenhum, vai para o terra, beleza. E as 2 fases que saem do disjuntor geral, eles vão entrar no DR, aqui, ó. 2 fases aqui. Aqui marca N de neutro, mas não tem problema, cara. Funciona normalmente o botão de teste, o DR funciona sem problema nenhum, né? E aí aqui embaixo, né, na saída do IDR, você vai colocar um barramento, por exemplo, um barramento tipo pente, como esse aqui, é bipolar, né, 2 fases. Você vai colocar normalmente eles aqui, ó. Vai fazer a distribuição dos seus disjuntores, né? Normal aqui, claro que se você não tem neutro, sempre vai ser circuitos bipolares, né? Os disjuntores também vão ter que ser do tipo bipolares aqui na saída. Bipolar para chuveiro, bipolar para tomadas, para iluminação, né? O teu interruptor vai ter que ser bipolar, ou seja, se você não tem neutro, você não tem 127, você só tem 220, né? Então sempre tu vai trabalhar os teus circuitos com 2 fases. E a forma como você instala é essa forma que você está vendo aqui, sistema bifásico, pode utilizar um DR bipolar, entra com as 2 fases, né? Saída do disjuntor entra no DR, saída do DR alimenta os teus circuitos bipolares aqui. Pessoal, quando você vai instalar o DR tetrapolar, tá? Aqui eu tenho um DR como exemplo aqui, né? Um DR, só para demonstração, é sucata isso aqui, tá? Mas é um DR da Schneider, beleza? Ele tem uma forma de ligação, o neutro está aqui, ó, do lado esquerdo do IDR, né? E você tem a primeira fase, segunda e terceira, ou seja, 1, 3, 5 aqui, e aqui você tem o neutro no lado esquerdo. Só que o que eu demonstrei para você agora há pouco lá da Siemens, né? O DR da Siemens, o neutro está aqui, ó, no lado direito do DR, não no lado esquerdo, né?
Então, dependendo da forma, muda um pouquinho. É sempre bom você estar atento a esse diagrama que tem aqui, tá, pessoal? Sempre importante, quando você vai instalar, por exemplo, você vai usar um DR tetrapolar, você tem apenas uma fase ou duas fases, você não tem as três fases, né? Ou você não tem o neutro também, né? Como é o caso do exemplo que eu vou passar para vocês aqui. É importante que você observe como que é ligado o circuito do botão de teste aqui do DR, tá? Nesse caso aqui, pessoal, se você observar, o pino 1 aqui, o borne 1, está ligado para o botão de teste, passa pelo circuitinho, que é um resistor, fusível e tal, e volta para o neutro aqui embaixo. Ou seja, ele é ligado aqui, né? É ligado ao botão de teste e volta para o neutro. Então significa que você tem que fazer um jumper de alguma alimentação para o neutro. E o botão, o borne 1, tem que ser uma entrada de fase, tá? Obrigatoriamente, nesse caso aqui, o borne 1 tem que ser uma entrada de fase e você tem que entrar com uma segunda fase, por exemplo, no borne 3. Poderia também entrar no 5, se você quiser. Mas, claro, coloca na ordem aqui, né? 1 e 3. Aí você tem que fazer um jumper, vou mostrar aqui agora, do 3 para o neutro, cara, certo? E entrando com a fase no 1. Por que isso, pessoal? Justamente para que haja, né, uma diferença de potencial. Uma das fases tem que estar ligado no borne 1 aqui, e a outra fase tem que estar ligada no borne N. Só que, claro, como você não vai utilizar o N porque você não tem neutro, você vai usar os bornes de força aqui, você entraria então com 1 e com 3, né? Entraria com uma fase aqui, vou mostrar já. E aí você jampeia daqui para cá, sem problema nenhum, tá? Muito bem, pessoal. Aqui, ó, na instalação do DR tetrapolar, numa rede bifásica, sem neutro, você vai entrar normalmente com as duas fases no disjuntor geral. Vai sair do disjuntor geral alimentação para os DPS, normal, né? E a saída você vai jogar no DR, tá? Aí é aquele segredinho que eu falei para vocês, né? Do esquema de ligação. Você vai entrar, por exemplo, a fase 1 aqui, ó, né? Vai entrar no borne 1 aqui, do DR, tá? Normal. E essa fase 2 aqui, do bifásico, você vai ter que ligar no 3 aqui, tá? Só que aqui, pessoal, eu não tenho aqui um cabinho vermelho com um terminal duplo, como esse aqui, ó, tá? O ideal é que eu tivesse, né, um cabinho vermelho, né? O ideal seria o seguinte, você instalar nesse cabinho aqui um terminal duplo, né, um terminal tubular duplo como esse aqui, para você jampear um cabinho para o neutro, tá? Beleza? É essa forma que você vai fazer, tá? Você sabe, né, que tem que ser assim, não usa sem terminal. Mas aqui, só para demonstração para você como que é feita essa ligação, eu vou utilizar esse cabinho vermelho aqui. Esse aqui é um 2,5, pode ser, não tem problema nenhum. Isso aqui é só para fazer funcionar o circuito de teste, tá? Você vai colocar aqui junto com o vermelho aqui, né? Ok? E aí vai jampear aqui, ó, na entrada de neutro aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tá? Só para exemplificar, né? Como eu falei para vocês, sem o terminal, só para mostrar. Aqui você colocaria um terminal duplo, aqui um terminalzinho simples, né? E faria o jumper, tá? Faria o jumper normal. Então, isso aqui seria a forma de ligação para que o teu DR funcione como proteção, né? Contra choque elétrico, e também funcione o botão de teste, faz um jumper do 3 para o neutro. Normalmente é isso que vai acontecer, é sempre bom você padronizar então, sempre observando, claro, o diagrama de instalação, mas normalmente vai ser, cara, do 3 para o neutro, né? Tanto do Schneider aqui, que vai aqui do 3 para o neutro do lado esquerdo, quanto do 3 para o neutro, se for Siemens, né? Se fosse Siemens aqui seria o neutro, né? Aqui seria o neutro, aqui seria 1, 3, 5, aqui o neutro, aí você faria um jumper daqui pro neutro, né? Tranquilo? Se fosse um DR da Siemens, né? Em se tratando de Schneider, né? Aqui nós temos o neutro, então você jampeia para cá. Você pode instalar um barramento do tipo pente aqui na saída do teu DR, tranquilo, né? Se for o caso. Ou então, né? Você sai com os cabinhos de alimentação normal aqui e distribui, né? As duas fases aqui. Faz a distribuição para o teu circuito de proteção lá, né? Pegando aqui do saída 2 e 4 aqui, né? 2, 4, 2, 4, 6, saída do neutro que não tem, né? E aqui você vai sair normalmente com a alimentação dos teus circuitos aí. Então, pessoal, o pulo do gato, o segredinho que tem aqui, né, para você ligar um DR tetrapolar numa rede bifásica, é você fazer esse jumper daqui para cá, certo? Esse aí é o pulo do gato. Alimentação normal, distribui para os teus circuitos bifásicos aqui, vai funcionar tudo 100%, ok? Proteção contra choque, fugas de corrente e também o botão de teste.
Então tranquilo aqui, né? Vou agora demonstrar para vocês uma rede trifásica sem neutro, tá? Muito bem, pessoal, agora temos posicionado aqui, né, um disjuntor tripolar, 3 fases agora, né? Primeira fase, segunda e terceira, né? Saída das 3 fases normal aqui nos 3 polos. E aí nós mantemos aqui, né? Mantivemos aqui, somos praticamente obrigados, né? Ou dependendo do caso pode mudar, mas nesse caso que nós estamos exemplificando, né? Uma instalação trifásica sem neutro, utilizando o DR tetrapolar. Como que eu ligo para que funcione a proteção contra choque, fuga de corrente e também o botão de teste, né? Pessoal, aqui eu não coloquei o DPS da primeira fase, né? Aqui eu deixei fora aqui, mas ele vai sair aqui do disjuntor, né? Nós temos aqui a saída para esses 2 DPS da segunda e terceira fase. Eu só coloquei o cabinho aqui, posicionei só para deixar, né? Mas seria um terceiro DPS aqui, um DPS para cada fase. E a saída do disjuntor geral, né? Vai para o DPS e entra no DR, né? Normal, pessoal. Primeira fase aqui vai entrar aqui no DR, né? Sai do disjuntor geral, entra aqui no DR. Segunda fase, sai do disjuntor, entra aqui no DR. Terceira, entra aqui no DR, tá? A questão é que como você não tem neutro aqui para ligar, você vai fazer o jumper de novo, né? Novamente o jumper. Aqui eu vou utilizar esse cabinho vermelho que eu acabei de utilizar com vocês aí. Aqui no Born 3. Vai jumpear aqui pro neutro aqui, ó. Tá? Estou exemplificando para vocês aqui como fazer a ligação, né, do DR tetrapolar sem neutro, para que funcione todas as funções do DR, tá? Então basicamente é isso, pessoal, ó. Vai entrar com as 3 fases aqui no DR, vai jumpear do Born do 3, né, porque aqui é o neutro, aqui é o 1, 3, 5 e aqui vai sair 2, 4, 6, né? E aqui é a saída de neutro. Como você não tem neutro, então você vai simplesmente jumpear para funcionar o botão de teste, né? Instala normalmente aqui o teu barramento tripolar, aperta, né? E aí você coloca os disjuntores de saída dos circuitos aqui, ou seja, todos os circuitos estariam passando pelo DR, estariam protegidos pelo DR, né? Qualquer fuga de corrente, choque elétrico, o DR vai desarmar. O disjuntor geral protegendo toda a instalação e os DPS aqui, né? Faltando apenas o primeiro. Pessoal, então o segredo, pulo do gato na prática, seria esse jumper que você vai fazer do Born 3 para a entrada do neutro. Se for Siemens, é a mesma coisa, né? Do Born 3 para o neutro do lado direito, conforme eu mostrei para vocês lá no catálogo técnico. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos esse conteúdo. Espero que você tenha gostado, tenha acrescentado alguma coisa para você aí em termos de informação e conhecimento. Eu gostaria de contar com a sua ajuda, né, nos comentários, informando para nós aí se você já conhecia esses procedimentos, né? Sabia instalar DR sem utilização de neutro, sabia da questão do jumper que tem que ser feito corretamente ali para que funcione o botão de teste, tá? Coloca aí, se você já sabia, não sabia, se isso acrescentou, isso foi importante, porque muitos seguidores, né, muitos alunos nossos aí, têm essas dúvidas, cara. Será que eu posso instalar esse dispositivo DR, DPS, se eu não tenho neutro, se eu não tenho aterramento, por exemplo, né? Nós temos até vídeo, né, no nosso canal aí, demonstrando como que você instala DPS, DR, numa instalação que não tem o aterramento, né? Seria o mais certo, não tem o aterramento, só tem o neutro e as fases, como faz. Então tudo isso eu acabo colocando para vocês de forma gradual, pessoal. Nosso curso ele é bem completo, ele abrange do início até o final ali, toda a parte de instalação residencial e predial, mas não dá para abordar tudo, né, cara? Tudo que acontece no dia a dia. Então, através de perguntas, de questionamento de alunos aí, a gente acaba criando novos conteúdos, né? A gente responde a dúvida de imediato para a pessoa lá, mas a gente anota, né? Se a gente acha que isso é relevante, a gente anota e acaba produzindo conteúdos como esse aqui, para que ajude vocês no melhor entendimento dessa área aí, de forma que fique mais seguro as instalações elétricas suas, né? Se você está fazendo para você mesmo, e para o seu cliente, caso você seja um eletricista profissional. Pessoal, um abraço então e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!